Baseado no texto de Atos 9, 31, Atos 9, 31. Orem por tudo isso que irmãos ouviram. E agora, irmãos, olhando para as Escrituras, nós queremos ver o segredo do que Deus está fazendo lá, do que Deus está fazendo em tantos lugares. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vou pedir para a igreja novamente ler. Queridos irmãos, esse texto aqui parece um paradoxo. O texto está bem claro ao dizer aqui, a igreja, na verdade, tinha paz pela Judéia, Galiléia e Samaria. Mas, irmãos, essa igreja tinha problemas internos e externos. Como o texto nos diz aqui, como Lucas vai nos dizer, que essa igreja tinha paz. Observe comigo os problemas internos. Em Atos 1, 16, 17, diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Judas, que estava entre eles, traiu Jesus. Pedro negou, Tomé duvidou. Outros dois quiseram sentar à esquerda e à direita. A igreja primitiva tinha problemas internos. Atos 5, 3 e 4, a questão de Ananias. E o texto vai dizer, Pedro fala para ele: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Olha aí, Ananias queria imitar Barnabé, concorrer com algo que não deveria. A igreja tinha problemas, eles estavam querendo se mostrar mais, que eu poderia fazer mais. Atos 6, nós vemos o problema, quando multiplicou o número de discípulos e houve murmuração das viúvas dos helenistas com os hebreus. Helenistas eram aqueles que já não falavam mais o hebraico, o aramaico, eram aqueles que já falavam o grego. Eram judeus que muitas vezes nem moravam mais em Jerusalém, mas pelo fato de terem ido para Jerusalém e lá estar congregados, né, a igreja foi crescendo e elas começaram a ter problemas com as viúvas dos judeus, como se dissesse assim, como se a cena acontecesse assim. Está vendo aí? Ó, só porque eu não sou judia, vocês estão distribuindo para mim, vocês estão esquecendo. E aquilo começa a haver uma dificuldade entre elas. Irmãos, se Deus não usasse os apóstolos, que podia ter uma divisão na igreja. E nós sabemos que eles reuniram e falaram: vamos escolher homens que vão cuidar da situação, e nós vamos continuar ministrando a palavra e a oração. A igreja tinha problemas internos, mas para além dos problemas internos, tinha problemas externos também. Capítulo 4, de 1 a 3, diz: falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus, a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Eles estavam pregando. Os rabinos, os fariseus não gostaram, acionaram a guarda do templo. O templo tinha aqueles que guardavam, e tinha lá o capitão do templo, que era responsável por manter a segurança. Quer dizer que havia desordem lá. E às vezes o pau quebrava lá, às vezes a coisa fervia lá. E aquele capitão do templo, ele era para fazer ordem. E acionou, porque chamou eles de baderneiros, bagunceiros. E deu um jeito de prendê-los. Então eles não eram aceitos por aqueles que eram religiosos. Problemas externos. Olha Atos 7, 58 e 59, quando um desses chamados pelo Senhor ali para cuidar da igreja, Estevão, que é um dos diáconos, ele foi lançado fora da cidade e apedrejaram. As testemunhas pegaram suas vestes e Saulo. Eles apedrejaram Estevão e ele invocava: Senhor, recebe meu espírito.
Aquela igreja estava diante de perseguição, como ela tinha paz? Eles tinham problemas internos e problemas externos. Atos 8, começa o versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Paulo, no capítulo 9, está indo para Damasco para prender irmãos, levá-los ao cárcere. Olha o versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E olha o versículo 4 do capítulo 8. Entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Eles foram expulsos dali, eles tinham que sair, porque senão seriam mortos. Como o texto, como Lucas escreve aqui que a igreja tinha paz. Aí a gente precisa ler a segunda metade do versículo. Irmãos, meio em mesmo a toda a situação, o que parece um paradoxo, em meio a tantas lutas, a igreja tinha paz. Não pela ausência de perseguição, não pela ausência de problemas, mas pela abundância da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Nenhuma igreja, ela vai deixar de ter problemas internos e externos. Esqueça, irmão, o dia que você achar essa igreja, não entre nela, porque você já vai ser o problema. A igreja, ela é feita de gente, e muitas vezes nossas relações vão se esquentar, muitas vezes não vamos entender, mas é aí que nós vamos nos submeter à vontade de Deus. Por isso que eu falei que o segredo é a oração, porque lá na oração Deus nos quebra. E é por isso que muitas vezes nós não queremos orar, porque estamos com medo de Deus nos quebrantar, Deus nos apertar e dizer, você precisa se quebrantar. A igreja tinha problemas, mas ela, olha a segunda parte do versículo, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Isso aqui, queridos, é promessa de Deus. Os profetas falaram sobre isso. Isaías, Jeremias, os profetas falaram. E o profeta Joel, em especial, no capítulo 2, versículo 28 e 29, ele disse assim, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. É promessa de Deus. E isso se cumpriu. Jesus falou para eles em João 14, olha, eu vou para junto do Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. E em Atos 1:8 foi a promessa. Ele diz assim, recebereis poder do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não é algo que a igreja manipula. É algo que não é próprio nosso, é um poder divino. E o texto ainda diz, recebereis poder do Espírito Santo ao descer sobre vós. Não é algo projetado por nós, fabricado por nós, manipulado por nós. O Espírito Santo é Deus que age sobre nós. É por isso que ele diz que ele vai descer. É por isso que batizamos por aspersão. É a simbologia do Espírito Santo. Esse é o argumento mais forte pelo fato de batizarmos por aspersão. É a descida do Espírito Santo. O batismo não é algo fabricado pela igreja. Ele é confirmado pela igreja, obedecendo à lei do Senhor Jesus. Ao descer sobre vós, aqui diz a prerrogativa de vir do céu, vir do alto. É algo dado por Deus, o Espírito Santo foi dado à igreja. E nós precisamos viver debaixo da dependência do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vem, ele vem fazer o quê? Ele diz assim, sereis minhas testemunhas. Nós não temos que testemunhar de nós. Nós não temos que testemunhar em primeiro lugar da igreja presbiteriana. Às vezes vamos pregar e falar assim, ó, a igreja presbiteriana é assim, ó, tem fulano que é um grande pregador da igreja. Primeiramente você tem que falar de Cristo, irmão. Prega o evangelho. Se você está vivendo o evangelho, faça com que a pessoa possa ver nas suas palavras, na sua vida, nas suas atitudes, o evangelho do Senhor Jesus. Depois que ele estiver convencido do evangelho, chama para a nossa igreja. Não vai mandar para outra. É uma boa igreja. Eu nasci nessa igreja, tenho 51 anos de igreja presbiteriana, e louvo a Deus, não teve um dia sequer de eu falar assim, não quero mais servir ao Senhor. Ele preserva o nosso coração, Ele nos dá alegria de servir a Ele. Era para testemunhar de Jesus.
E pregar Jesus naqueles dias não era fácil. Qual era a reputação de Jesus? Aquele nazareno, que é líder daqueles pescadores, galileus, aquele que roubaram o corpo dele. Jesus era marginalizado, o cristianismo era marginalizado. Mas se você olhar em Atos, você vai ver os discursos de Pedro, de Paulo, de Filipe e de outros. E quando você olha os discursos que estão em Atos, a centralidade é pregar sobre Jesus. Muitas vezes fala, Jesus o Nazareno. Jesus aquele que vocês crucificaram. E eles estão testemunhando de Jesus, aquele que foi crucificado, que foi xingado, chicoteado, cuspido, humilhado. Nós temos que testemunhar a respeito desse Jesus. Mas como fazer isso? Aonde fazer isso? O texto diz, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os profetas falaram que o Espírito Santo viria. Jesus falou que era para eles ficarem em Jerusalém, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. O texto diz que eles seriam testemunhas, mas Jesus não os mandou sozinhos. Olha o que acontece em Atos 2. Ao cumprir o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, de repente veio um vento impetuoso, línguas como de fogo. Eles estavam atônitos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, diz o versículo 4, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Olha o Espírito Santo dirigindo a igreja. Alguns confundem esse texto e pensam em outras coisas, mas o que aconteceu? O Espírito Santo os revestiu, foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja judia. O versículo 8 diz assim, como os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que Deus fez ali em Atos 2, queridos? Tinha gente do norte, do sul, do leste e do oeste do Império Romano. O que Deus está fazendo? Falando para a igreja judia, vocês vão alcançar todo o império. Vocês estão agora sendo comissionados a ser testemunhas em todo lugar, debaixo da organização do Espírito Santo. Do chamamento do Espírito Santo, do fortalecimento e do revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os judeus. Mas quando olhamos em Atos 8, 14 a 17, diz assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esse Espírito Santo. Olha o que Deus está fazendo aqui. Os samaritanos estão recebendo o Espírito Santo de Deus. Os judeus achavam que eles não eram dignos, porque lá, quando os assírios levaram eles cativos, deixaram alguns ali, fizeram uma mistura. Eles perderam sua identidade, passaram a adorar outros deuses e tantos costumes que os judeus acharam, não são judeus mais puros, eram rejeitados. E o que Deus está falando? A igreja samaritana também foi revestida com o poder do Espírito Santo. Sobre ela está o poder de Deus. Mas, em Atos 10, versículo 44 e 48, Deus fala com Pedro que era para ele pregar aos gentios. Baixa o lençol, Pedro fala assim, não, isso é impuro, eu não posso comer. E Deus fala para ele, o que eu santifiquei não considero impuro. E no versículo 44, Pedro obedece, vai lá e prega na casa de Cornélio, e diz assim, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados, este que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O que Deus está fazendo aqui? Agora sobre os gentios. Quando há esse falar em línguas, é porque o Espírito Santo estava descendo sobre os judeus, sobre os samaritanos e sobre os gentios. Não é o que dizem por aí. O Espírito Santo já desceu sobre todas as representações. E aqui nós temos que dar glória a Deus e aleluia. Sabe por quê? O Espírito Santo veio sobre a igreja gentílica. Nós somos uma igreja gentílica. O Espírito Santo está sobre nós, e porque às vezes agimos como se não tivesse. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor e dizer, Espírito Santo de Deus, mova a nossa vida.
Mova a nossa igreja, mova para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Irmão, você pode pregar para uma pessoa, você pode ser pós-doutorado. Você não vai converter o coração de ninguém. E às vezes não fazemos a obra que devemos fazer e queremos fazer a obra que não é nossa. Quer ver? Converter a obra do Espírito Santo não é nossa. E às vezes queremos converter o coração da pessoa. Pregue. E quando ele for convertido, transformado, faça o discipulado. O discipulado não é tarefa do Espírito Santo, é tarefa da igreja. E às vezes nós não pregamos, a pessoa não converte, ou quando ele converte, nós não discipulamos. Estamos errando. O discipulado é tarefa da igreja. Você, crente, precisa discipular alguém. Na minha adolescência, Deus me deu a graça de ser impactado com isso e comecei a discipular pessoas. Isso mudou a minha perspectiva de reino, de vida. Nós temos que impactar pessoas. Deus nos fez para alcançar pessoas. Assim, queridos, o Espírito Santo desceu. Ele trouxe conforto. Esses irmãos testemunharam, e o cumprimento da promessa foi feita. Jesus falou, eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo. Então, ele capacitou para que eles fizessem a obra na Judéia. Ele capacitou para que fizessem em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Por isso que a obra de Deus não para. As portas do inferno não podem segurar, porque o Espírito Santo de Deus é quem faz. Lembra do povo do Egito? A nuvem e a coluna de fogo. Quando os egípcios chegaram lá e queriam solapá-los, fogo de Deus estava sobre eles, a presença de Deus, representando o Espírito Santo de Deus. A igreja, por mais que ela sofra, ela nunca vai deixar de ser amparada pelo Espírito Santo de Deus. Ela vai ter sempre a guarda do Espírito Santo de Deus. A igreja sempre vai passar por provações. Conta a história de 2 sírios que foram para o Líbano para se refugiar. Quando chegaram lá e foram pegos, foram levados à morte. Eles queriam crucificá-los. Eles assim disseram, não, nos matem de qualquer outra forma. Não nos matem crucificados. Nós não somos merecedores de ter a mesma morte do nosso Senhor. É esse conforto que estava sobre a igreja de Jerusalém. É a igreja primitiva. É esse o conforto que está sobre muitas igrejas, estão passando as pressões, estão passando. Portanto, queridos, que Deus abençoe. E aqui eu quero trazer para vocês 2 aplicações importantes com respeito a missões. Às vezes, quando o missionário passa, a igreja fala assim, nossa, o missionário, o homem de Deus, está fazendo a obra de Deus lá. Graças a Deus que tem sido uma bênção. Mas eu quero dizer para você, os pastores, os presbíteros, vocês, igrejas, são pessoas de Deus, igual nós. Outra coisa, a obra que vocês estão fazendo aqui é a mesma que nós estamos fazendo lá. Orem por nós para que nós possamos fazê-la com todo amor, com todo empenho. Mas façam aqui também com todo amor, com todo empenho, na dependência do Espírito Santo de Deus. Outro engano que muitos têm sobre missões. A obra transcultural não faz parte da igreja local. Lê do engano. Sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a mesma obra. Missões transculturais faz parte da igreja local. E eu louvo a Deus porque a igreja do Guará, 2, tem entendido isso. Tem feito missões aqui e lá. Continue. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar o seu coração para a glória dele. Amém?